Pois bem, nós temos aí diante de nós o texto de Marcos 11, versículos de 1 a 11 mesmo, que trata sobre a entrada triunfal. Acompanhe comigo, mesmo assentados, porém com toda a reverência, vamos ler o texto. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E os que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, Pai de amor e de imensa bondade, graças nós te damos, ó Pai, por esse texto tão precioso. Graças nós te damos por este culto, pela bênção de estarmos juntos aqui nesta manhã para adorá-lo e para glorificá-lo. Nós rogamos-te mais uma vez que o Senhor perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós e nos abençoe a fim de que possamos entender, ó Deus, a tua mensagem. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu me lembro quando estava no ministério, ainda solteiro, nem conhecia a Fernanda, lá em Campos, na Igreja Batista da Paz, enquanto eu fazia os afazeres de casa, né, e eu não tinha secretária, então eu cuidava de tudo ali, fazia meu almoço, e eu ouvia a Rádio Melodia, que era uma rádio lá de Vitória, uma rádio evangélica de Vitória, e ali tinha muitas mensagens, muitos louvores, e tinha alguns debates bíblicos e algumas perguntas bíblicas, né? E sempre tinha alguma brincadeira. E uma vez o locutor lá de um determinado programa perguntou assim: quem foi que ajudou no ministério de Jesus? Quem foi que ajudou no ministério de Jesus morreu, não foi para o céu e nem para o inferno. E eu já com a Bíblia, já começando a procurar, e todo mundo procurando, e ninguém respondia. E no final do programa ele disse: quem ajudou no ministério de Jesus morreu, não foi para o céu e nem foi para o inferno. Vocês já sabem? Ninguém sabe? O jumentinho que ajudou Jesus ali a carregá-lo, né? Agora há controvérsias, né? Porque a Bíblia realmente ela não fala que os animais estarão no céu, mas também não diz que não estarão, né? Mas o importante é que a gente percebe que esse feito aconteceu num momento extraordinário na vida do Senhor Jesus, na sua entrada triunfal. E por isso o título da mensagem: as múltiplas faces da humildade demonstrada por Jesus. Essas múltiplas faces são características particulares e também distintivas sobre humildade, a humildade demonstrada por Jesus. Queria eu, nesta manhã, poder explanar esse texto, porque ele é extraordinário, cada item, cada momento. Mas eu quero apenas compartilhar as 5 lições
sobre a questão da humildade que nós aprendemos com esse texto. Eu não sei se já nós conseguimos, Tiago, colocar essas 5 lições sobre a humildade, mas passo a compartilhar-lhes com os irmãos. A primeira delas é que humildade é saber esperar o tempo de Deus para ser exaltado. Nós percebemos aqui que durante todo o ministério de Jesus, ele entendeu que não era oportuno o momento para que ele fosse reconhecido como o Messias. A sua natureza messiânica, ela ficou restrita apenas aos discípulos, mas não agora. Agora, ele mesmo toma a iniciativa de se revelar ao povo de que ele realmente era o Messias, o herdeiro do trono de Davi, aquele enviado pelo Senhor, e por isso o povo clamava Hosana, que significa salve, ou melhor ainda, salve-nos. Então, nossa aplicação aqui fica claro que nós precisamos reconhecer que há um tempo determinado por Deus em que Ele quer nos exaltar, que Ele quer nos honrar. Por isso, nós não devemos forçar a barra, nós não devemos ficar tristes, abatidos, mas nós devemos esperar em Deus, sabendo que Ele é Senhor de todas as coisas, e o tempo de Deus, como já disse, não é kairos, não é cronômetro, não é cronos, mas é kairos, é o tempo oportuno de Deus. A segunda lição é que humildade é manter-se simples diante dos homens, sem que a glória nos suba à cabeça. Veja, com Jesus nós aprendemos que uma vez, na sua onisciência, ele sabia que ele seria aclamado pelo povo como Messias e como rei, ainda que a ideia daquele povo é aclamá-lo como rei político, não o reino vindouro. No entanto, nós aprendemos aqui nesse texto que o Senhor Jesus, então, providenciou um jumentinho, um animal de pequeno porte, que nunca havia sido montado, conforme 2 Samuel 6,7, quando Deus revelou ali aos sacerdotes filisteus, para a devolução da arca, eles tinham que ter animais que nunca havia sido montado, nunca havia sido domado, mas um animal novo para se colocar a arca do Senhor. Da mesma forma que o Senhor Jesus monta no jumentinho que nunca fora montado. E esse momento é o momento, então, que ele se prepara para estar diante dos homens de forma simples, de forma que ele pudesse ser igualado diante dos homens como Jesus Cristo, o homem, mesmo sendo aclamado. Então, humildade é manter-se simples diante dos homens. É muito comum, muitas vezes, nós obtermos alguma honra, sermos exaltados por algum momento, obtermos alguma glória humana, e aquilo muda o nosso ser, muda a nossa vida, muda a nossa postura e o nosso olhar para com os homens. Jesus ensina sobre a humildade, se igualando aos homens, montado num jumentinho. A terceira lição, humildade é expor a necessidade e pedir um favor a quem possa emprestar. Interessante esse texto, aonde nós aprendemos aqui que o Senhor Jesus realmente, conquanto fosse o rei, conquanto é o rei, ele não dispunha de recursos. Eles viviam com os discípulos, eles viviam dependendo da graça, do poder, da manifestação de Deus, e o Senhor Deus, o Senhor Jesus, fez todas as suas obras por intermédio do Espírito de Deus, assim como ele pregou em seu primeiro sermão, e como cumpriu-se a profecia de Isaías, quando diz que o Espírito de Deus está sobre mim. Pois bem, essa lição mostra que a questão da humildade é também depender das pessoas, é também pedir um favor, sem esse orgulho que contrapõe a humildade, e o orgulho excesso, então, é a soberba. Nós precisamos ter a humildade de pedir ajuda das pessoas. Quantos perecem, quantos sucumbem, quantos às vezes se arrebentam por causa do seu orgulho pessoal, por causa do seu, entre aspas, amor próprio. Mas a humildade do Senhor Jesus é que os seus discípulos deveriam pedir emprestado aquele jumentinho e logo lhe devolveria.
E da mesma forma, alguns ensinos espirituais mostram que Deus requer de nós as nossas posses, Deus requer de nós os nossos bens, mas Ele devolve imediatamente com bênçãos superiores. E aquele jumentinho, aquele animal simples, que nunca fora montado, agora é colocado diante dos homens no lugar de honra. Veja que, por mais simples e pequenos que sejamos, Deus pode nos usar e nos honrar também. Portanto, se nós tivermos necessidade, nós devemos abrir o nosso coração. Isso é uma lição de humildade. A terceira face da humildade, a quarta face da humildade que nós percebemos em Jesus é que humildade é reconhecer e ser reconhecido como digno de honra. Agora, aperta um pouquinho mais a aplicação e essa leitura, porque às vezes nós não temos a humildade de reconhecermos que Deus quer nos exaltar. E às vezes nós não temos a humildade de reconhecer as pessoas que Deus o está exaltando. E nós precisamos honrá-lo, e a Bíblia diz, não deveis nada a ninguém, não é? Há quem honra, honra, e nós precisamos ter a humildade e saber honrar as pessoas, sem um exagerismo, não é? Sem uma demagogia, mas reconhecer o quanto a pessoa tem sido importante em nossa vida. Jesus, então, ele reconheceu que estava sendo honrado ali, e ele estava aceitando aquelas honrarias, e para isso precisa de humildade, e ele estava reconhecendo que a multidão tinha um entusiasmo espontâneo. E quando a multidão tem um entusiasmo espontâneo, as coisas acontecem de maneira maravilhosa. Da mesma forma, a igreja, quando tem um entusiasmo espontâneo, nós, pela fé, conquistamos muitas e muitas coisas, porque esse entusiasmo espontâneo certamente vem de Deus, e por isso o Senhor Jesus reconhece aqui que deveria ser honrado e deveria ser exaltado. Fizeram um tapete dos ramos, colocaram os mantos como um selo para sua montaria, enfim, ele reconheceu que era digno, e para isso nós devemos ter humildade. E finalmente, a quinta e última lição, humildade é admitir que toda exaltação dada é decretada pelo Deus Pai. Quando eles exaltavam e gritavam e clamavam a Jesus, eles diziam, numa das frases, bendito é o que vem em nome do Senhor. O Senhor Jesus foi honrado porque o povo ali reconheceu que ele era o Messias, o ungido, que ele havia sido enviado pelo Senhor. E, irmãos, nós sabemos muito bem, a Bíblia nos ensina, que nenhuma exaltação acontece em nossa vida se não for decretado pelo Senhor. E o inverso também é verdade. Muitas vezes passamos por vales, passamos por desertos, passamos por situações difíceis em nossa vida. No entanto, isso acontece para que Deus nos coloque em nossos devidos lugares, para que Deus nos quebrante, para que Deus nos fortaleça, mas a Bíblia nos garante que aquele que se exaltar será humilhado, no entanto, aquele que se humilhar será exaltado. Então, no dom da providência divina, Deus usa a nossa humilhação, o nosso quebrantamento, para que possa, então, nos exaltar. Não há, então, nenhuma exaltação que não seja decretada por Deus. Pode até haver alguma ameaça de exaltação que não seja por Deus, mas é efêmera, não é verdadeira, é passageira e não é real. Mas a exaltação real vem realmente de Deus. Pois bem, irmãos, Deus nos reúne aqui nesta manhã, nos reúne você que está aí na sua casa em culto, para dizer o seguinte: precisamos ser humildes. A humildade faz parte da ética cristã. Nada de nariz empinado, nada de soberba. Precisamos nos igualar. Todos nós somos frágeis, e humildade, uma das definições é isso. Nós somos iguais, nós estamos juntos, e ninguém deve se sentir mais importante.
Concluo com alguns textos das cartas paulinas que fala sobre o vigor e a virtude da humildade. Romanos 12:3 diz: pois pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12:3. Aqui nós temos a humildade como reconhecer os limites, as fraquezas, é uma questão de equilíbrio. Ainda em Romanos 12:16, tenha uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Romanos 12:16. Aqui a humildade é nivelar-se aos outros, a questão da identificação. E, finalmente, o texto de Filipenses 2:5-7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual ao Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Como já disse Filipenses 2:5-7. Aqui humildade é estar disposto a servir, é o serviço. Portanto, nas cartas paulinas nós percebemos que humildade é equilíbrio, é identificação e serviço. O nosso desejo é que Deus realmente trabalhe no coração dos irmãos, em nossos corações, nos quebrante, a fim de que essa virtude faça parte de nós. Um dia eu fiz a citação de uma frase de Augusto Nicodemos que diz que crente orgulhoso é redundante, porque a salvação é pela graça. Ele reconhece que não é digno, por isso ele obtém a misericórdia, não o favor, nem obras meritórias. Portanto, nós devemos ter a nossa postura de humildade. Nós dependemos de Deus, estamos sujeitos uns aos outros. Que Deus nos abençoe. Curve a sua fronte, quero orar. Coloque a sua vida diante de Deus. Você realmente tem sido humilde? Será que alguma área você precisa ser trabalhado? Pai de amor e de imensa bondade, graças nós te damos por esse texto, esta narrativa tão extraordinária que fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse triunfo recebido a Deus, reconhecendo a sua natureza messiânica. Nós te louvamos por estas lições de humildade e nós queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor, reconhecendo em que muitas vezes nós somos orgulhosos e até soberbos. Muitas vezes, ó Deus, nós queremos nos impor diante das pessoas, mas diante da Tua palavra nós clamamos, nos perdoe, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Deus, a sermos humildes, assim como o Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.